Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de volta para fazer para vocês aqui mais uma resenha aqui de educação, né? Tendo aí como enfoque o concurso de Taubaté, mas o conteúdo serve porque são obras que caem em vários concursos e também serve para nossa reflexão sobre a educação aqui no Brasil como um todo, tá? Dei aqui uma paradinha aqui na minha correria, tá? E escolhi um livro que trabalha a ideia do construtivismo. Daqui a pouco a gente já fala do objeto livro, como eu costumo fazer em todas as minhas resenhas, ok? Mas eu queria uma pequena atenção aqui para o pessoal que está fazendo concurso de Taubaté. Observem na bibliografia do concurso, no edital, que esse livro especificamente está para P3 e P1, né? Fundamental 1 e Fundamental 2. Ensino médio, né? Está pedindo para que vocês realizem a leitura de capítulos específicos, tá? Porém, esse vídeo ele resenha o livro como um todo. Então, eu indico você olhar de fato essa resenha e depois lá no seu texto fazer a leitura básica do capítulo específico, tudo bem? Muito bem. Eu escolhi para essa segunda resenha, tá? Eu já resenhei aqui o livro da Jussara Hoffmann, né? Avaliação mediadora. Vou deixar aqui nos cards para vocês poderem acompanhar direitinho, né? Essa série. Estou resenhando aqueles livros possíveis, né? Que eu consigo nesse curto prazo de tempo, tá? E hoje nós vamos resenhar para vocês o livro O Construtivismo na Sala de Aula, do César Cole. Na verdade, o César Cole, ele é um dos organizadores, né? Mas ele é autor da maioria dos artigos que estão dentro do livro. É um livro, né? O objeto livro, ele é um livro das séries Fundamentos da Editora Ática, ok? Nós temos aqui no total, né, de 221 páginas. Esse livro aqui é uma edição de 1996, ok? Então, um livro que ainda é referência. Esse livro eu adquiri, tem até, vou também deixar aqui nos cards para vocês. Num passeio que eu fiz no Sebos em São Paulo, eu consegui esse livro aqui também. Mas você também consegue adquirir pela Amazon, que vou deixar também aqui na caixa aqui para vocês, tá? Muito bem. Antes eu vou pedir para vocês aquela coisa especial, né? Dá o like, se inscreve no canal e atinge o sininho aí para que vocês possam receber novas notificações aí do que a gente está publicando para vocês, tudo bem? Eu fiz uma leitura e resenhei vários pontos, né, que durante a minha fala vai aparecer aí para vocês, tá? Justamente para servir como apoio e a gente conseguindo conversar sobre o livro, né? Assim, o livro como um todo, ele fala sobre o construtivismo, né? Então a gente está falando aqui especificamente de autores que são referências e outras referências dentro de uma bibliografia de concurso ou dentro de reflexões educacionais, porque o construtivismo faz parte do todo o processo da formação legal dentro da legislação do nosso país, da LDB, a própria Base Nacional Comum Curricular, e também o construtivismo faz parte das reflexões de diretrizes, enfim, de tudo que a gente precisa como base aqui, tá? Então, pessoal, basicamente a gente vai falar muito aqui de Piaget e Vygotsky, né? O Piaget e o Vygotsky, eles são dois autores que dialogam, não vamos ver de forma separada, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Mas por conta desses dois autores, sim, a gente tem outros autores como Emília Ferreiro, entre outros aqui, mas especificamente sobre Piaget e Vygotsky que começam o construtivismo, né? E aí a gente precisa pensar direitinho nesse ponto, ok?
Como eu fiz na outra resenha aqui, nós temos também aqui disponível para vocês 2 mapas mentais, um de Piaget e um de Vygotsky, tá? E todos os autores que nós temos aqui, né, como Emília Ferreiro também, nós temos mapas mentais produzidos por mim e pelo professor Luiz Henrique. Vou deixar também aqui, dessa vez aqui no campo de descrição, todas as redes sociais do professor Luiz, que ajuda na produção desses materiais, ok? Deixo aqui meu agradecimento ao professor, tá? Então segue lá o professor nas redes sociais, para que vocês também fiquem aí por dentro do que a gente precisa para estar estudando, tá? Então, o primeiro ponto aqui, então todos os pontos que eu vou elencar para vocês aqui na nossa conversa são pontos gerais deste livro, ok? São pontos gerais, e esses pontos gerais as visões, a forma que o autor enxerga e os autores enxergam o construtivismo. Então, são pontos fundamentais. Eu fiz um levantamento a partir da minha leitura e do meu estudo, cerca de 33 pontos aqui para a gente poder conversar, né? Em que eu tô aqui com base aqui pra gente não fugir, eu fiz um roteirinho, né? Pra gente ter como ponto. E tudo que tá ali eu vou pipocar aqui pra vocês na tela, na edição do vídeo, para que vocês possam acompanhar comigo, tudo bem? O primeiro ponto, gente, é que construtivismo ele não é um método educacional, ele não é um método, ele é uma visão de mundo, né? Uma visão de como que a gente precisa observar, como que se aprende, uma reflexão de como que se aprende. Para a partir de eu ir compreender de como que se aprende, eu vou entender como que se ensina, né? Então, se vocês percebem, a própria ideia do que eu falei já é algo de construção. Aquele que você põe um tijolinho, aí põe o outro, né? Então, a gente vai partindo por esse ponto que é um processo, né? O conhecimento, ele não é algo linear, ele é algo construído, né? Devagarzinho, com calma, com reflexões holísticas de todo esse processo. Eu não vejo só a partir de um ponto aqui, né? Eu vou pegar aqui o mouse, né? Eu falei sobre isso na outra. Então a gente volta aqui. Eu não vejo só pela perspectiva que o mouse é vermelho, mas que o mouse é preto e vermelho. Eu olho como um todo, né? Eu olho o indivíduo no seu conhecimento integral. Essa reflexão do que a gente escuta na legislação sobre educação de qualidade, educação integral, educação holística, são reflexões a partir do construtivismo. É muito importante a gente observar isso, né? Então, a partir deste ponto, o autor nos referenda, né, que o conteúdo não é um livro de receitas, mas, né, uma teoria do conhecimento. Ele faz essa reflexão já bebendo na ideia do construtivismo. Então, novamente, o autor, ele diz o quê? Ele diz que o conteúdo não é receita. O conteúdo, que hoje na BNCC a gente chama de objetos do conhecimento, mas que o conteúdo, ele não é uma receita do que a gente deve fazer na sala de aula, mas pensar como que o conhecimento é adquirido, ele é uma teoria. Então, o construtivismo, quando a gente fala de Piaget, ele fala da própria epistemologia do conhecimento, o que é o conhecimento e como que a gente adquire ele. É muito parecido com o que a gente já resenhou de Jussara Hoffmann, só que a Jussara Hoffmann vai partir de uma avaliação construtivista, né? A Jussara Hoffmann ela vai partir de uma reflexão sobre uma avaliação construída. Então, a própria ideia de Jussara Hoffmann é dentro do construtivismo. E o que a gente está vendo aqui é o construtivismo a partir aqui da ideia desses autores, que é organizado pelo César Cole. Então, dentro dessa teoria do conhecimento, a gente fala que o construtivismo tem amplas contribuições, mas principalmente de Piaget e Vygotsky, que é
a base que inicia o pensamento construtivista, e aí vários autores vão beber aqui, tá? Uma coisa interessante, porque a gente tem que contextualizar para vocês, é que às vezes a forma como é colocado uma bibliografia de concurso, ou como a gente estuda dentro de uma universidade, parece que Piaget e Vygotsky são coisas completamente diferentes. Não. Você precisa pensar Vygotsky e Piaget de forma unificada, tá? Claro, vai ter um momento do estudo deles em que as ideias se separam, mas eles são autores que dialogam, né, que interagem. A própria ideia do construtivismo fala isso pra gente, que o conhecimento é a partir de interações. Então, os nossos próprios teóricos construtivistas, eles interagem entre si. Mas em que momento eles se separam? Tá aqui no livro isso também, né? Quando você tem em 1917 a Revolução Russa, né? E aí se constrói ali um fechamento de fronteiras. Vygotsky, ele fica mais isolado de Piaget. E a partir daí os estudos começam a se separar. É importante a gente colocar esses pontos, tá? Uma coisa muito interessante que o autor nos coloca dentro desse processo, né, é que o construtivismo não é uma teoria especificamente, mas é uma referência, certo? Então eu falei para vocês lá que o construtivismo nos faz pensar sobre uma teoria de conhecimento, mas ao mesmo tempo ele é uma referência, né? E para que serve essa referência? Serve para a gente pensar as nossas aulas, nosso planejamento, nosso plano de aulas, nosso PPP, nossas políticas públicas, né? Então, o construtivismo é uma base para a gente refletir sobre o nosso cotidiano como professor e como agentes educacionais, sempre tendo como foco essa interação do aprender pelo aprender, o professor e o aluno, né? Em certos momentos vai parecer que eu vou ser repetitiva, mas é que a reflexão, né, ela é justamente o que propõe Piaget. Ela não segue, o conhecimento não é espiral. Desculpa, o conhecimento ele não é linear, ele é espiral, ele vai e volta. A gente reflete e ressignifica aquilo que a gente está aprendendo, né? Então, dentro desse processo, né, o que a gente precisa pensar aqui, né? Que a proposta do construtivismo é que o professor compreenda que para ensinar ele precisa aprender dentro da sala de aula. Nós não somos detentores únicos do saber, nós também somos aprendizes, né? O construtivismo nos coloca em posição de mestre e aprendiz. Eu aprendo, eu ensino, eu aprendo. Com quem? Com o aluno, com outro professor dentro de uma sala dos professores. A gente precisa compreender que o conhecimento ele é construído por interações, essa é a própria teoria em si, e dentro deste processo o conhecimento ele é dinâmico, né, como um todo, né? E o que a gente precisa aprender dentro da teoria da aprendizagem é que aprender não é copiar, porque cada um é influenciado pela cultura do seu ser. Por exemplo, eu já tenho conhecimentos prévios sobre um determinado assunto, e quando o professor me traz esse novo conhecimento, essas novas experiências, eu aprendo. E aí a gente entra naquela ideia, né, de que cada um tem a sua própria base de experiências. E quando você propõe novos conhecimentos, você assimila esses novos conhecimentos, e isso daí acomoda, gerando novos conceitos e perspectivas. Essa nada mais é do que a explicação dos esquemas mentais de Piaget, né? Que é o assimilar, o acomodar e gerar novos conceitos, novas perspectivas, né? Então, o que eu quero dizer? Eu não posso compreender que o aluno ele vai de fato aprender igual ao outro aluno.
Nós somos seres individuais. Nós temos já experiências que trazemos de outros locais e por isso eu compreendo, a minha compreensão vai ser diferente da compreensão do outro, né? E por isso que quando a gente pensa que a alienação gerada pelo método aprender, copiar, que eu copio da lousa, uma automação do conhecimento, a gente não chega a um conhecimento construído. A gente apenas chega a um conhecimento decorado. E a gente precisa, através do construtivismo, fugir desta proposta, seguindo, inclusive, o que se rege às nossas legislações educacionais no Brasil. Né? Então, o que a gente precisa colocar aqui? Que cada aluno tem o seu próprio processo de assimilação e acomodação, gerando os seus pontos de vistas finais, tá? O livro nos traz que o ponto-chave do construtivismo é justamente aquela ideia que é o aluno que constrói o conhecimento. Não é o professor que constrói o conhecimento do aluno. Nós somos apenas um aporte especialista, um mediador, né? Então, o aluno que constrói o seu conhecimento, tá? Para Piaget, o aluno constrói o conhecimento. Olha para vocês verem aqui, interessante a diferença entre os autores quando a gente está falando da teoria da aprendizagem e da teoria do conhecimento. É aqui que Vygotsky e Piaget se separam. Para Piaget, o aluno constrói o conhecimento de dentro para fora, através dos esquemas mentais, porque Piaget era biólogo, para quem não sabe, e a partir desse ponto ele vai observar essa aprendizagem de dentro para fora, é do ser para o ter, não necessariamente ele diz que é de fora para dentro como Vygotsky, né? Por isso que ele fala que o resultado final do conhecimento é a partir daquilo que eu já tenho internamente, ok? Para Vygotsky, não. Para Vygotsky, o aluno constrói o conhecimento de fora para dentro, tá? Vygotsky, ele vai trabalhar considerando aqui os aspectos sociais e culturais do aluno, ok? Do indivíduo. Aqui, como, né, a gente está falando de aluno, mas eles falam da ideia do indivíduo. Como assim? O meu conhecimento que eu adquiro ali, né, ele é influenciado pelo meio que está em mim. Esse meio vai influenciar aquilo que eu vou produzir. Aquilo que eu sou culturalmente. O que eu sou culturalmente não é algo interno, é algo externo, é a minha relação com o externo. Por isso, para Vygotsky, o processo do conhecimento é de fora para dentro. A gente precisa ter essas duas diferenças entre Piaget e Vygotsky. Então, Piaget de dentro para fora, Vygotsky de fora para dentro, ok? Dentro desses processos que a gente já conversou aqui, né, o livro que nos traz nesse processo e o construtivismo, ele tem uma palavra-chave: aprendizagem significativa. Opa, já ouviu falar lá na avaliação mediadora da Jussara Hoffmann? Pois então, vão percebendo que nós temos aqui uma bibliografia completamente construtivista, né? Aprendizagem significativa, ela é uma aprendizagem que passa a ter sentido para o aluno, né? Porque o que acontece aqui, tá? O que aqui a gente tem? Essa aprendizagem que a gente perpassa dentro de um contexto, né? Essa aprendizagem precisa ter sentido para o aluno. Não adianta ser uma aprendizagem em que eu vou assimilar essa aprendizagem, eu vou aprender através de um decoreba para fazer uma prova. Não, ela tem que ter um sentido, ela tem que significar para mim, entendeu? Ela pode partir de um interesse próprio do indivíduo ou ela pode partir
de um interesse estimulado pelo professor. Essas aprendizagens significativas, elas precisam ter um sentido, ela tem que ter um significado tanto para o aluno quanto para o professor. Essa significação, ela parte a partir do momento que o que eu estou aprendendo tenha sentido, é um aprofundamento, porque através disso as aprendizagens significativas vão evitar o que o autor chama de aprendizagem artificial, que não tem sentido para aquele determinado indivíduo. Então a gente precisa ter esses pontos de vista aqui para a gente compreender que a partir da construção do conhecimento, através dos estímulos que a gente tem dessa construção, né, tendo como enfoque o aprender pelo aprender, a gente consegue chegar numa aprendizagem significativa e a gente consegue, de fato, gerar evitar uma aprendizagem artificial, ok? Acho que faz sentido aqui pra gente pensando nessa teoria, né? Então, a gente precisa fazer como professor uma autocrítica, não achar que somos detentores do saber, porque nós temos que entender que nós podemos ressignificar, e o aluno também, mas nós também podemos ressignificar para dar sentido àquilo que eu ensino, porque a gente aprende a aprender. O que é o aprender? O aprender é justamente aquela ideia de que, olha, não, eu não tenho a resposta para tudo, mas eu vou buscar essas respostas, né? O aluno precisa enxergar o professor como um ser que também está aprendendo, assim como o professor deve enxergar a si próprio como um ser que está aprendendo e ressignificar certos conceitos, porque até o dia em que nós morremos, nós estamos aprendendo, nós estamos recebendo novos estímulos, né? Existem muitas coisas ainda que eu acredito que eu vou aprender, e muitas coisas que eu já falei nesse canal, com certeza elas vão estar mais ricas porque eu vou ressignificar os meus próprios conhecimentos. Correto, gente? E a gente vai, né? O interessante desse ponto que a gente está conversando aqui, né, é que a gente precisa compreender que dentro do construtivismo a gente pode relacionar a experiência pessoal com a nossa experiência de realidade. O que é essa representação de uma questão pessoal, né, com uma questão de aprendizagens? É justamente eu compreender que aquilo que eu experimento aqui, que a minha visão, ela está aqui. Então a gente compreende que não existe aprendizagem sem opiniões. Porque aquilo que eu estou ensinando tem um pouco do que eu sou, tem um pouco do que eu acredito, tem um pouco do meu ser, ok? E isso é importante a gente refletir ainda mais em tempos atuais, né? Que a gente está nessas discussões amplas, né? De doutrinação em sala de aula. Mas ao mesmo tempo que eu sei que o meu processo de aprendizagem, o processo de opinião está, né? Aquilo que eu ensino tem um pouco do que eu sou, a resposta do aluno também tem um pouco do que ele é. E aí você pega aquilo que você é com aquilo que o aluno é e gera assim um embate, um debate, gerando conhecimentos significativos para o professor e para o aluno. Aí você não gera doutrinação, porque você faz com que essas diferenças signifiquem para o aluno dentro desse processo todo, né? Então, no construtivismo, o aluno constrói e reconstrói o conhecimento dele, né? Podendo aí fazer uma ressignificação, gerando novas experiências, através disso que eu acabei de falar. Ele vai olhar essas conversas com o professor, essas outras interações, e vai reconstruir tudo isso, né? Então, o livro, seguindo aqui no roteiro que a gente preparou do livro, né? Já partindo para uma parte bem teórica, Piaget não observa a aprendizagem como linear,
mas sim como uma espiral. A aprendizagem não é um linear, mas ela é uma aprendizagem em espiral. Mas como assim, Ludmila, é uma aprendizagem em espiral? É uma aprendizagem de idas e vindas que gera uma ressignificação daquilo que você já pré-conhecia e você aprende novas experiências sobre aquele assunto, você acomoda essas novas assimilações e então você tem um novo conceito daquilo que você já aprendeu. Essa é a teoria dos esquemas mentais de Piaget, né? Seguindo nesse ponto aqui, né? O professor deve propor, sim, uma avaliação do conhecimento prévio através de uma avaliação diagnóstica ou investigativa, o qual ele vai colocar aqui em prática a zona proximal de Piaget. Mas o que é a zona proximal de Piaget? É o processo do conhecimento em que tem, tá vendo que eu falei que é repetitivo, né? Entre o que o aluno já sabe e o que o aluno está aprendendo. Você faz uma aproximação entre o que ele já sabia para o que ele está aprendendo e juntos eles geram aí um conhecimento construído através dos esquemas mentais. Essa é a teoria de Piaget como um todo, né? Então, para o autor, né, o desafio do aluno, o aluno deve ser o tempo todo ser desafiado a aprender. Ele não pode ser desafiado a decorar, ele deve ser desafiado a aprender, né? Para o construtivismo, o conhecimento é construído através de interação. Então, ele constrói o conhecimento através de interação. No que ele constrói através de interação, essas outras experiências com outras pessoas, em diálogos, em que esses conhecimentos prévios estão sendo interagidos, você tem uma visão mais ampla sobre o mesmo sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo conteúdo, sobre o mesmo assunto. Então, você não precisa estar só na sala de aula aprendendo, você está aprendendo aqui agora. Tudo isso que eu estou passando para vocês, a gente está tendo aqui uma interação. Eu com vocês, com esse vídeo, não é isso que está acontecendo? Eu não estou falando de coisas que vocês não sabiam. Eu estou falando de coisas que vocês sabiam. Mas dentro de uma perspectiva de um livro que você está estudando para o concurso, você precisa entender este livro para o concurso, mas de certa forma você já pratica isso, observam? Você já tem esse prévio conhecimento. Eu não estou falando de algo inovador, vocês já sabem disso. Porque a gente pratica isso no nosso natural, no nosso cotidiano na sala de aula. Então você está pegando isso que eu estou falando aqui, com isso que você já sabe, gerando essa zona proximal, assimilando esses processos, assimilando, acomodando com essas pré-experiências que vocês já tinham, gerando para vocês uma aprendizagem significativa. Eu estou falando aqui para vocês o que é o construtivismo a partir de uma visão do César Cole, mas ao mesmo tempo eu estou colocando para vocês um pouco daquilo que eu penso e ao mesmo tempo você também está assimilando com aquilo que você já sabia. Tá vindo coisas na sua cabeça. Isso é aprendizagem significativa. Isso é o conhecimento sendo construído. Isso é esquemas mentais de Piaget. Ao mesmo tempo, é o estímulo externo de Vygotsky, porque você está recebendo aquilo. Talvez quando eu falei de opinião, você pode ter discordado de um ponto de vista. Essa interação social e cultural de Vygotsky. Nós somos o nosso próprio objeto e nós somos o aprender pelo aprender, certo? Então vamos seguir aqui mais um pouquinho, né? E o autor fala que quanto maior e mais ricas foram essas interações, mais fácil vai ser aprender, ok? Bem,
Tem um outro ponto no livro que eu acho interessante trazer para vocês e que também faz parte da teoria do construtivismo, né? Em que se eu aprendo uma coisa que eu entendo, a minha autoestima fica em alta e propicia que eu busque mais conhecimento. Então, se eu fico, eu como professor, eu insisto em um método que não está dando certo, eu estou gerando baixa estima no meu aluno, porque ele não vai entender. Eu não tenho que partir do ponto do que eu acredito, mas daquilo que o meu aluno precisa construir o próprio conhecimento dele, certo? Então, eu preciso gerar a autoestima do aluno através de aprendizagens significativas para que ele possa ter uma alta. Já pensou se eu estou aqui falando do livro para vocês e eu tô aqui, vou pegar o livro, vou ler. Né? Abro aqui o livro e começo, vou fazer exatamente com vocês o exercício. Então, eu vou estimular a aprendizagem de vocês agora. Né? Dizer que ensinar é difícil, que os professores têm diante de si uma complexa e árdua tarefa que não se restringe apenas ao aspecto formativo no âmbito da sala de aula, mas que inclui aspectos de gestão e de manejo e de relações humanas no contexto da escola. Eu li para vocês o livro. Você já pensou você lendo na sala de aula o livro? O que eu propiciei aqui de significativo? Eu li. Eu transmiti a informação do livro para vocês. Eu podia fazer uma resenha lida. Não. Eu estou fazendo uma resenha construída. Observa? Dentro desse processo todo, né? Então, gente, a gente precisa refletir a nossa metodologia também. Ok? Como que eu construo, né? E aí, gente, o livro ele vai seguindo numa ramificação, né? Em que ele fala um pouco e aprofunda em Piaget, em que ele fala que o construtivismo ele vai se iniciar com Piaget, onde ele vai desenvolver uma teoria do conhecimento com epistemologia e psicologia genética. Esse é o ponto de vista da teoria de Piaget, a epistemologia e a psicologia genética através da teoria do conhecimento. Mas e aí, Ludmila? Essa epistemologia é de Gênesis? Não, meus queridos, é de Gênese. Ele fala da psicogênese, a origem do conhecimento. Gênese, Bíblia, vamos significar essa aprendizagem. Bíblia, Gênese, o livro de Gênese é a origem. Gênese, origem. Então, psicogênese. Tá? A origem da teoria do conhecimento. Como que se inicia o conhecimento? Como que eu devo pensar esse daqui? E aí, Piaget, através disso, ele vai nos trazer inicialmente a busca de uma aprendizagem diferenciada que ocorre com a interação do sujeito com o meio externo, partindo de dentro para fora, como já foi falado. E a partir de Piaget, e o livro aqui nos cita, alguns autores, como a Emília Ferreiro, que vai falar sobre a psicogênese da alfabetização, com a origem da alfabetização, como que se origina, como originar o processo de alfabetização da criança. A Délia Lehner fala pra gente sobre, né, a gênese do ler e escrever na escola. Isabel Soller vai falar de estratégias de leitura sempre partindo da ideia da origem, né? Muitos estudiosos vão partir dos estudos piagetianos, estabelecendo o construtivismo em várias áreas do conhecimento, matemática, história, geografia, enfim. A gente tem como a própria Jussara Hoffmann, em avaliação, vai gerando todos esses processos para a gente aqui, né? A base do construtivismo, a base para o construtivismo está em compreender e conhecer as perguntas, os questionamentos dos nossos alunos. Eu inicio a minha base com as perguntas dos meus alunos. Com certeza, se eu conheço as perguntas dos meus alunos, eu consigo atingir a aprendizagem significativa, ela faz mais sentido para mim como professor, para que ter sentido para mim em como eu vou agir a minha aula, planejar, eu alcance com o meu aluno aquilo que ele precisa, tá?
Lembrando que professor não é, de forma alguma, transmissor de conhecimento. Ele é mediador. Cada aluno aqui é um instrumento musical, ok? Ele é um instrumento musical diferente, né? Que às vezes está em ritmo diferente para que a gente coloque todos numa mesma sintonia. Eu vou ser o maestro de uma grande banda os instrumentos não são únicos, eles são diferentes. Então eu sou um mediador, né? O professor precisa criar um ambiente socioafetivo e tem que ser empático. Não adianta ser um professor sem empatia, porque para você atingir a significação, você precisa gerar a empatia, o processo de humanização. O construtivismo nos deixa muito isso. Então, por isso, cabe ao professor criar desafios e soluções possíveis, com foco numa aprendizagem significativa, através dessa empatia. Tudo bem, gente? E aí, já tá longo esse vídeo, a gente fecha esse processo todo, compreendendo que a educação, eu vou até ler aqui porque essa é uma frase do livro, eu vou colocar aqui para vocês. Educação é importante para que possamos aprender e reaprender todas as fases de nossa vida, necessitando sempre ser reorganizada a partir de novos horizontes e universo. Ou seja, a educação é importante que a gente compreenda que nós estamos aprendendo e reaprendendo em todas as fases de nossas vidas. Desde um bebê, quando aprende a ser, como diz Piaget nos livros dele, né? Em que o bebê, ele naturalmente, ele está lá, então ele tem a necessidade de mamar, de matar a fome. Ele tem o estímulo da gênese, da origem do conhecimento dele, da necessidade, ele segura ali a mamadeira. Ele a segura. A gente, quando você coloca o seu dedo aqui, a criança faz isso, né? Então tá nos estímulos do prévio conhecimento dele, de instinto de sobrevivência, em segurar a mamadeira e sugar. Esses processos inicialmente, desde esse momento até agora, quando você está repensando a sua ideia de construtivismo, através do que eu tô falando. E com certeza a sua resposta vai ser diferente da minha e de cada um que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de visitar os links que estão aqui, tá? Se inscreve no canal, curte aí se você gostou do conteúdo e ativa o sininho de notificação. Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima!